Salve, salve, aluno da Positivo Soluções Didáticas, aqui o professor Rodrigo Viller de Arte, para a gente corrigir o seu simulado aí da editora, do simulado do Enem, né, da primeira série, beleza? Vamos passar aqui pelas 8 questões, né, que você fez aí na sua prova de arte e vamos ver então, né, quais assuntos mais nos chamam a atenção aqui, beleza? Você vai reparar que a primeira questão já trata de um assunto que é recorrente em vários vestibulares aí pelo Brasil afora, inclusive no Enem, a parte da arte rupestre, ou seja, a parte da pré-história, então, da arte. Você já sabe lá da disciplina de história que pré-história é o momento anterior à invenção da escrita, quando o ser humano ainda não tinha escrita, né, para passar os seus feitos, os seus fatos, então, aí do dia a dia, para a posteridade. Não tinha escrita, mas já tinha arte, né? A arte, na verdade, é anterior à escrita e é por isso, né, que a pré-história, a arte rupestre é tão valorizada, né? É como até uma forma da gente entender um pouco mais o cotidiano, né, dos povos, então, anteriores aí a esse momento da escrita, beleza? Bom, você lá que já sabe, então, que a pré-história é o período anterior à escrita, já sabe que a pré-história também é dividida em 3 períodos. O período mais antigo de todos, que a gente vai chamar de paleolítico, desde o surgimento, então, né, do Homo sapiens até ali meados mais ou menos de 10.000 a.C., o período médio, que a gente vai chamar de neolítico, de 10.000 a.C., né, em diante, até o momento da Idade do Ferro e do Bronze, né, que a gente costuma condensar numa coisa só chamada de Idade dos Metais. Isso aí em meados de 3.300 anos antes de Cristo, mais ou menos, beleza? Os 2 períodos mais antigos, o paleolítico, mais antigo, e o neolítico, são períodos que trazem diferenças fundamentais aí na forma, né, de representação do ser humano perante, né, aquilo que ele via dentro do cotidiano, né, dentro do dia a dia dele. A primeira questão aí do seu texto vai tratar do período mais antigo de todos, o período chamado paleolítico. Até porque depois de um texto longo ali, né, a respeito da arte rupestre, o enunciado da questão vem te solicitar o seguinte aqui, ó. Alguns estudiosos acreditam que o artista da pré-história desenhava o que via ou almejava como animais feridos ou dominados. Então, aquilo que ele via realmente ou aquilo que ele desejava estar vendo, né? Um poder dele sobre o animal já dominado, né? Um animal já ferido para que ele pudesse facilitar, então, a caçada dele. Mas acredito que tal ritual era como uma afirmação de seu poder sobre os animais, ou seja, né, para mostrar o poder que o ser humano tinha perante aquele animal. Esse período na arte pré-histórica ficou conhecido como... Bom, então nós temos que lembrar, né, de uma coisa de fundamental importância. Lá no período paleolítico, que é esse período mais antigo de todos, a representação é a mais natural possível. Então o ser humano vai desenhar aquilo como ele realmente via. Já no período neolítico, que é o período posterior, né, ou seja, o período mais próximo do nascimento de Cristo, o ser humano vai ter um desenho muito mais sugestivo do que efetivamente realista. Então, se aqui no enunciado, né, ele está pedindo qual é o momento que o ser humano desenhava, né, como ele realmente via, esse período ficou conhecido como diz a letra B, o período chamado de naturalista, porque era uma representação, então, exatamente como se via na natureza. Belezinha? Não esqueça que essa é a principal diferença entre os desenhos que a gente tem no período lá do paleolítico, que tenta representar a realidade, né, a natureza como ela realmente é, e os desenhos mais sugestivos do período seguinte, que é o período conhecido como neolítico. Beleza? Muito bem. Na questão de número 2, nós vamos continuar no assunto pré-história, para você ver então como esse assunto é um assunto importante e realmente recorrente, então aí dentro dessa sua preparação aí para o Enem e para os vestibulares que contam com a disciplina de arte também. Nós temos um diagrama ali que trata da pré-história como um todo, né? Aí nós temos então o aparecimento do gênero Homo sapiens, né? Que é como nós somos conhecidos hoje, Homo sapiens sapiens, o período paleolítico, neolítico e a idade dos metais. Aquilo que eu estava falando ainda agora há pouco, né? Você tem isso ilustrado nesse momento aqui. Perceba, inclusive, que mais à direita ali do seu desenho está escrito invenção da escrita. É o momento, então, que vai se findar a pré-história e a gente vai passar a entrar naquilo que a gente chama de história antiga, beleza? Então, lá tem uma linha do tempo na pré-história e aí o enunciado vem pedir o seguinte... Na pré-história, o caçador-artista produzia sua arte nas paredes mais profundas das cavernas, representando seres humanos e animais como os via a olhos nus. Aquilo que a gente falava ainda, agora há pouco, né? No Paleolítico Superior, esse artista passou a fazer uso de todo e qualquer material que tivesse nas imediações do seu habitat para a produção artística. A partir da linha do tempo acima, pode-se associar com... Podemos associar, então, com o que isso, né? Quais eram os elementos naturais, né, que ele encontrava aí, então, à volta dele?
Bom, primeiro é claro que eu preciso falar para você que nesse período nós não tínhamos inventado as tintas ainda, né? Não tinha uma lojinha de tinta para você ir lá comprar o material para você poder fazer a sua arte. Então, basicamente, tudo aquilo que desenhava na rocha, e é daí que vem o nome, né? A arte rupestre. Rupestre é aquela arte feita na rocha. Então, para desenhar nas paredes rochosas das cavernas, os seres humanos começam a usar tudo que tivesse uma espécie de pigmentação, de coloração. Então, de repente, um osso queimado e carbonizado, carvão, sangue de animais, tudo que pudesse, né, contrastar com a cor daquela parede era uma forma, então, já de fazer as primeiras tintas, né? Não podemos chamar assim, porque não eram tintas efetivamente, mas era aquilo, então, que dava o colorido, então, aí para a pintura desses caras aí da pré-história. Né? Então, basicamente, né, se a gente der uma olhadinha ali nas opções que a gente tem, nas alternativas, só uma vai trazer elementos 100% naturais. Perceba que a letra A traz, por exemplo, tinta a óleo, uma invenção já do período do Renascimento, nanquim, né? Coisas que não existiam nesse momento ainda. A gente vai ver de novo na letra C a tinta a óleo, a gente vai ver na letra D, por exemplo, né, a ideia de quartzo, que é uma coisa que talvez nem risque, né, a parede, que não pinte a parede. Portanto, a correta aqui vai ser a letra B, que vai dizer carvão, sangue de animais e vegetais. Extratos de planta, extrato de fruta, qualquer coisa que deixasse então a parede colorida, eram utilizados como tintas. Então aqui, por esses homens lá da pré-história, beleza? Então, ó, duas questões já sobre arte rupestre, sobre pré-história, um assunto quentíssimo aí para você levar para a sua preparação para o seu Enem. Um assunto recorrente aí na sua preparação, beleza? A questão de número 3, ela indiretamente também vai falar da arte pré-histórica. Então veja como realmente esse é um assunto importante, né? Se não fosse importante, não estaria aí no seu simulado. Nós vamos ter ali, antes do enunciado, duas imagens, né? Dois textos, como o Enem gosta de chamar. Um texto, então, que traz ali um desenho feito, né, numa parede, e aí um outro feito numa parede rochosa, com várias marcas de mãos ali, né? Como você consegue acompanhar ali. E aí o enunciado diz para você o seguinte: no decorrer da história, a imagem em cavernas, paredes ou muros é feita como forma de expressar ideias, fazer o registro de um povo ou mesmo para contar histórias do cotidiano. Atualmente, então veja, né, ele vai fazer uma ponte lá com o passado, mas ele vai puxar para a atualidade, algo que o Enem costuma fazer bastante também. Né? Atualmente é comum encontrar criações como a presente no texto 1, aquela imagem que nós temos então ali no primeiro quadradinho, né? Que com um desenho aprimorado e colorido, chama atenção pela beleza, sendo conhecida como é que é o nome, né, desse tipo? Como é que é o nome desse tipo de técnica aí? É o grafite, algo que é muito normal a gente encontrar, então, aí nos grandes centros urbanos, também nos menores centros urbanos hoje em dia, né? Um estilo de arte, né, muito contemporâneo. Então veja, né, a relação interessante que ele faz. Na antiguidade desenhava-se nas paredes das cavernas, hoje desenha-se nos muros e nas paredes das casas, das construções aí, então, das grandes cidades. Né? Por que não são as outras alternativas? Vamos aproveitar esse momento aqui para a gente já fixar o que são as outras afirmativas ali também. Então, beleza, é a letra A a resposta, o grafite. Mas o que é o afresco? Não é o afresco, porque o afresco é uma técnica, né, que os romanos antigos vão utilizar, que alguns gregos antigos vão utilizar, e que vai ser depois muito comum no período do Renascimento. Ela é aquele tipo de pintura que se aproveita da argamassa ainda úmida, ou seja, né, ela é feita a fresco, e daí vem exatamente o nome, então, dessa pintura aqui. Quando aquela massa se solidifica, a cor fica impregnada já então na parede. Né? Não é o caso aqui, faz-se na parede seca, né, não se aproveita a argamassa úmida para fazer o grafite. A letra C, que fala em mosaico, o mosaico, na verdade, né, nada mais é do que uma imagem maior constituída por pequenos fragmentos de outros materiais. Então você pode pegar madrepérola, rochas coloridas, pedras preciosas, e à distância, um pedacinho colocado do lado do outro, isso vai formar uma imagem maior. Algo que os gregos também já tinham feito, que os romanos fizeram, mas que os bizantinos vão fazer, né, com grande esplendor já no comecinho da Idade Média. Beleza? Então não é o caso aqui também. A pichação, essa é uma confusão muito recorrente, né? Tem vários alunos que acreditam que grafite e pichação são a mesma coisa. Mas não, veja, né, que a pichação, ela é feita... O grafite também muitas vezes pode ser feito sem autorização. Mas, em geral, o grafite já é feito com autorização. Ele tem uma ideia de trazer a beleza por trás daquilo, enquanto que a pichação, ela vai para um lado mais de vandalismo. Né? Não há uma ideia de beleza, de colorido, de desenho naquilo que a gente vê na pichação. Ao contrário do grafite, né? Que prima pela beleza, que prima pelas cores, que prima pelo desenho. Beleza? Então não confunda. Eu já vi em vários locais, né, a seguinte frase, que grafite é arte e pichação é vandalismo. Tá? Então não esqueça dessa diferença fundamental aí.
E para a gente fechar, a arte de museu, acho que a arte de museu é uma besteira, porque afinal de contas a gente pode imaginar que absolutamente qualquer coisa é arte de museu, né? Então mesmo um fragmento de parede ele pode ser transportado, por exemplo, né, aí para um local então, né, como um museu, beleza? Então a gente fica com a letra A então aqui, grafite, beleza? Bom, a questão 4, ela vai tratar de teoria da arte, ela é a definição de arte, ela vai trazer uma definição ali de dicionário, né, com 6 conjuntos de definição a respeito da palavra arte, né? E aí diz o seguinte no enunciado: do conjunto de significados trazido pelo dicionário Cal-Daulet, depreende-se que arte e beleza são sinônimos? Vamos pensar no seguinte, você que leu, né, você que cuidou direitinho dessa definição, dá para a gente dizer que toda arte é bela? Não dá, porque afinal de contas a beleza já é algo muito subjetivo. O que é belo para mim pode não ser belo para você. E o que é arte para mim pode não ser arte para você também. Então são duas coisas que não podem ser encaradas como sinônimo, beleza? B, a arte tornou-se um conhecimento após a exposição de Rodin. Não, o Rodin só está como exemplo ali, né? Na definição 6, termina com a exposição da arte de Rodin. É um mero exemplo, né? Poderia ter Da Vinci, poderia ter Picasso, poderia ter Van Gogh, qualquer outro nome ali, né? C, o conceito de arte é imutável, único e válido para todo sempre. Eu não acabei de dizer que o que é arte para mim pode não ser arte para você também? O conceito de arte é dinâmico, ele vai mudar ao longo do tempo, ele vai mudar ao longo das civilizações, ele vai mudar exatamente, né, até por uma questão, às vezes, até política, por uma questão temporal. Então, não dá para dizer que o conceito é imutável. A letra D diz que o homem tornou-se apto a fazer arte somente após ter se apropriado da escrita. Não, acabamos de ver no começo da nossa correção aqui, antes mesmo da escrita, já existia a arte rupestre, a pré-história. Então ficamos com a letra E, que diz que a compreensão de uma obra de arte depende do contexto e das circunstâncias em que ela foi criada. Ótimo. Você vai encontrar essa definição ali no número 6 e em parte da definição do número 2 também. Eu chamo a sua atenção para a parte do número 2 que diz, né, que busca representar as experiências coletivas ou individuais. Então veja, né, pode ser de um único indivíduo ou de um coletivo através de uma impressão estética, sensorial, etc, né? E depois, no número 6, que diz conjunto das obras de arte de um povo, de um país, de uma época. Então o conceito de arte pode sim ir mudando ao longo dos tempos. Tá bom? Muito bem. A questão 5 vai falar sobre um instrumento que eu acho espetacular, considerado por muita gente o instrumento mais antigo da história da humanidade, conhecido como didgeridoo, né? Se você não ouviu isso ainda, vá lá no YouTube e digite o nome, né, didgeridoo, que você vai ver que é uma coisa realmente espetacular. Tem uma história aqui que fala um pouquinho a respeito desse tubo oco, né, que é feito com normalmente elementos da natureza, né, então não com metais trabalhados, e sim com madeira e bambu, e da sonoridade, né, que esse instrumento aí, que é muito ligado lá à Austrália, né, essas localidades aí que tinham os aborígenes, né, australianos, você vai ver que som legal que faz esse instrumento aqui, né. Então ele conta uma historinha ali do didgeridoo e pergunta o seguinte: instrumento rústico, o didgeridoo, é confeccionado e muito usado pelos aborígenes australianos, como eu estava falando, que encontram na natureza matéria-prima para sua produção. Tal instrumento caracteriza-se como, então eu acabei de dizer isso, né? Se você for no YouTube pesquisar, se é que você já não conhece, né, esse instrumento, você vai ver que o didgeridoo é um longo tubo, então que é feito, né, que é oco, então para você poder fazer o sopro ali por dentro, de bambu ou outro material, normalmente madeira, né? O bambu é o mais legal porque ele já vem oco, né? Então consegue se fazer melhor o didgeridoo, sem outros orifícios além das duas extremidades. É isso, então ele é um longo tubo, por onde você vai soprar de um lado e por onde o som vai sair lá do outro lado, certo? Veja que o texto, inclusive, traz essa ideia de que ele pode existir aproximadamente aí cerca de 40 mil anos, né? Então, provavelmente, o instrumento mais antigo, né, da história, então, aí, da humanidade, beleza? Já que estamos falando de música, a questão 6 trata desse assunto também, né? Aquela imagem que você tem ali, né, em cima, que está disponível no site da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, ele é o começo de uma definição muito bacana para quem está começando a caminhar dentro desses elementos formadores, então, aí da música, né? Se você acessar aquele site, né, que está ali na referência daquela imagem, você vai ver que tem uma definição de tudo isso que está sendo solicitado ali na questão também. Então, se você está em dúvida quanto a isso, eu sugiro que você dê uma olhadinha nesse site ali. Ele tem uma explicação bem didática e bem completa para você. Os elementos formais da música são aqueles que atribuem características próprias a música, né? Dando-lhe a forma com que nossos ouvidos percebem.
Conforme a imagem, pode-se deduzir. Então, a imagem ela faz algumas relações, né? Vamos pensar no seguinte, né? Aquilo que aparece ali na última opção, né, que fala a sonoridade, propriedade diretamente relacionada com a densidade e o timbre, né? A sonoridade é uma qualidade de tudo aquilo que é sonoro, é uma qualidade da música. Então a sonoridade ela não é bem um elemento formador da música, ela é uma qualidade daquilo que é musical ou não. Então por aí a gente já podia, né, dar uma riscadinha nessa que fala então aí da sonoridade, beleza? Bom, quando ele fala ali em timbre, o timbre nada mais é do que a marca registrada daquele instrumento. O timbre é o que diferencia, por exemplo, um Ré tocado no piano e no violino. Os seus ouvidos conseguem perceber muita diferença, né, entre um piano e um violino. Então o timbre é o colorido, é a assinatura, é a marca registrada daquele instrumento, beleza? A altura, como você também aprende lá em física, né, ela não vai tratar dos sons altos e baixos, e sim dos sons graves e agudos, né? Então, cuidado com essa confusão que muita gente aí faz. E a duração, ao contrário do que está dizendo ali na alternativa B, que é o tempo que o som leva para sair da boca do músico, não. A duração é o tempo que o som permanece nos nossos ouvidos, o tempo que ele dura dentro dos nossos ouvidos. Tá? Então, não podemos dizer que é nenhuma dessas. Portanto, nos sobrou a letra A, que diz que a intensidade é a amplitude das ondas sonoras. A intensidade é aquilo que normalmente a gente chama de volume, é o som fraco ou o som forte, beleza? Então, essa é uma definição bacana que você vai encontrar nesse site, como eu falei aqui para você, e ali você vai conseguir encontrar uma definição de todos esses outros elementos formais aqui. Beleza? Nossa penúltima questão vai tratar a respeito da dança, né? E ela é uma questão mais até de interpretação de texto do que do conhecimento da dança. Após ler aquele longo texto ali, né, que traz ali, que abre essa questão aqui, a partir da leitura do texto, depreende-se, entende-se então que a dança é o quê? A dança ela é uma linguagem não verbal, porque é uma dança que não usa palavras. Ela vai usar gestos, ela vai usar mímica, ela vai usar outras formas de comunicação. Mas ela comunica alguma coisa. Então, ela é, sim, uma forma de linguagem, beleza? Eu acho interessante, inclusive, que o texto vai trazer para nós a ideia de que a dança ela tem um vocabulário, que são os passos e os gestos, ela tem uma gramática, que é uma regra, né, para os movimentos, e ela tem significados múltiplos, porque ela é uma forma de arte. Então, sim, ela é uma forma de linguagem, como diz a letra D, não verbal, que faz uso do corpo para se comunicar, beleza? E para a gente fechar então aqui a nossa correção, na questão de número 8, também após um texto ali, né, que fala a respeito de máscaras dentro do teatro, né, o enunciado pergunta para nós o seguinte: o uso de máscaras na dança e no teatro foram recursos com raízes na pré-história, mas percebe-se que possuem a função de... Bom, então é uma coisa realmente muito antiga, né, dentro da ideia de arte, especialmente no teatro, utilizado muito fortemente pelos gregos, né, o famoso símbolo lá da comédia, a máscara rindo, da tragédia, a máscara triste, né, mas basicamente para que serve o mascaramento? Eu convido você a olhar na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na sétima linha de baixo para cima, bem no finalzinho quando diz A, só está escrito A ali, né, a máscara é metamorfose. No teatro, ela está além do mero divertimento de esconder o rosto, permitindo a troca, a multiplicidade de identidades, a transcendência. Então, qual é, né, a alternativa que vai trazer isso para nós? A letra E, que diz que é transformar no sentido figurado o artista em outra pessoa diante dos observadores. Ou seja, ao colocar uma máscara, eu posso vivenciar com isso um outro personagem. Beleza? Eu espero que você tenha ido muito bem aí no seu simulado, né? E eu espero ter te ajudado aqui, né, com os meus comentários, a compreender melhor, né, aquilo que você acertou e aquilo que você errou. Tá certo? Até a próxima e um grande abraço.